Graça e paz. Hoje eu quero fazer um videozinho curto, apenas para dar uma introdução sobre o que eu citei outro dia, que as letras, o alfabeto hebraico, alfabeto, não tem a mesma funcionalidade que tem um alfabeto, por exemplo, o nosso, né, o brasileiro, o português. As letras no hebraico, elas são muito mais do que sons isolados. Elas têm um forte expressionismo. Elas podem representar expressões pessoais, sentimentos, valores, poderes, enfim. Elas têm um expressionismo muito grande. E conhecer o hebraico é também conhecer as escrituras sagradas, porque nada nas escrituras sagradas foi escrito simplesmente alguém saiu escrevendo com o vocabulário que lhe vinha à mente ou que Deus lhe colocou na mente, como se fosse apenas um mero redator ou um digitador, sendo o nosso Deus Hashem, o Deus eterno. Ele trouxe a linguagem também eterna para que fosse escrita o Tanakh, as escrituras. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que o hebraico, segundo a tradução judaica, ela é a língua original, a língua mais antiga que existe. E naquele evento da Torre de Babel, surgiram 70 nações, e houve então a divisão, a multiplicação de idiomas. Mas a língua original seria o hebraico, né? E por que o hebraico? Porque o hebraico primeiro seria uma linguagem, um idioma divino, né? Ele não é humano, ele era divino. Por isso Deus escolheu e Deus fez com que a Tanakh, a Bíblia fosse escrita nesse idioma, pela riqueza que tem o seu vocabulário, tanto é que é muito complicado, às vezes até uma tradução mais literal, vamos dizer assim. Para vocês terem uma ideia, nós vamos começar hoje com duas letras, tá? O Aleph e o Bet, que é o A e o, vamos dizer assim, fosse o A e o B, né? A palavra, a letra A, Aleph, né? Com ela nós vamos ter a introdução do nome Elohim em Bereshit, em Gênesis. Elohim começa com Aleph. Veja bem, o primeiro livro da Bíblia, tá, já introduz o nome Elohim e começa com Aleph. Agora, veja outra curiosidade. Adão, ele também começa com Aleph. E é dito na Bíblia sobre todo esse poder de criação de Deus em Gênesis, né? E não é à toa que começa com Elohim, né? Ele é anunciado ali em Gênesis como o Deus Criador, porque Aleph nos traz essa conexão do invisível para o visível. Tá? Então, olha mais outra curiosidade. Então nós temos Elohim, começa com Aleph. Nós temos Adão, começa com Aleph, e agora Deus vai soprar em Adão o fôlego da vida, né? O ar, para que ele se torne alma vivente. Esse fôlego da vida é Avir em hebraico, e também começa com Aleph. Então nós temos Elohim começa com Aleph, Avir começa com Aleph, e Adão começa com Aleph. E a ideia do Aleph é exatamente essa conexão do invisível com o visível, do Deus com o homem, do homem com Deus, através da invisibilidade da criação, através dessa invisibilidade do Espírito. Interessante, não é mesmo? Vamos pegar uma segunda letra só para nós poder ter uma continuidade futura depois. Bet. A letra Bet, que seria o nosso, vamos dizer assim, o nosso B, né? Ela carrega muito mais do que isso. O próprio desenho da letra já dá essa ideia de abraçar, de juntar, né? de segurar. A Bet com o Bet que se escreve casa. O templo, né? Às vezes vai lá templo, está escrito lá na Bíblia em português, templo. A palavra templo é Bet, né? Beit Kadish, ou seja, é o templo sagrado, a casa sagrada, né? Não é templo, está escrito na Bíblia, na verdade. Em hebraico está escrito casa, a casa sagrada. E existe a visão dentro do tradição oral de que
Deus criou o mundo, esse mundo que nós vivemos, para que ele fosse a casa dele, né? Ele tem o desejo de morar nessa casa. Então, se criou a concepção de Tikkun Olam, que é o mundo que precisa ser refeito, consertado, para que possa receber a presença divina. Então, esse mundo, né, esse Olam, esse mundo é o que nós vivemos, e a nossa missão como servos de Deus, como adoradores do Deus verdadeiro, é melhorar esse mundo, é preparar esse mundo como instrumentos nas mãos do divino, para que ele possa ser a morada de Deus. E é isso que a gente vai ver lá em Apocalipse, né? Eis a nova Jerusalém, morada de Deus com os homens. Então, Beit, essa letra, ela tem esse sentido de congregar, de ajuntar, de acolher, de fraternidade, né? Até da ideia, quando você vê lá em Eclesiastes 12, que o Espírito, uma vez deixando o homem, ele vai para a sua morada, para a casa divina. A casa é Beit. Nós temos lá o Yeshua HaMashiach falando, a casa de meu pai tem muitas moradas, né? Beit tem essa sensação de abraçar, de acolher, desse lado fraternal. Então, duas letras importantes. O Aleph, ligando o invisível com o visível, Elohim, Adão e o fôlego, e o Beit, casa, lugar de juntar, de congregar, de ter amor fraternal. Interessante, não é mesmo? Depois a gente segue com outras letras, só para você sentir esse apego cada vez maior pelo hebraico e pelo entendimento melhor das escrituras, por que elas foram escritas dessa e dessa maneira e nada foi escrito por acaso. Depois nós vamos ver outras curiosidades também dentro do hebraico, que vai te ajudar a ter um entendimento melhor das escrituras sagradas. Que o Eterno te abençoe e que te dê essa paixão, essa visão pela palavra dele muito mais aprofundada. Amém? Até a próxima, meus amigos.